alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil. Vamos lá? Vamos começar entendendo as causas da independência do Brasil. A independência do Brasil tem uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para a colônia lá em 1808. Os acontecimentos que se passaram no intervalo de tempo entre 1808 e 1822 levaram ao desgaste na relação entre a elite brasileira, sobretudo a do Sudeste, com o Reino de Portugal. A corte portuguesa resolve mudar-se para o Brasil, no fim de 1807 para fugir das tropas napoleônicas, que invadiram Portugal em represália, ao país ter furado o bloqueio continental, que é aquela sanção que o Napoleão Bonaparte ofertou a qualquer nação que comercializasse ou mantesse, relações diplomáticas com a Inglaterra. Nessa época, a rainha de Portugal, que era Dona Maria, e o príncipe regente, Dom João VI, e essa medida foi, uma decisão do príncipe regente. A mudança de status do Brasil durante o período joanino é claramente identificado por meio de uma ação realizada em 16 de dezembro de 1815. Nessa data, o país foi elevado à condição de reino, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e passa a não ser mais a colônia portuguesa, mas sim parte do Reino de Portugal, É importante ressaltar que lá em 1808, essa medida, para alguns historiadores, já estabelece propriamente dito, de fato, a independência do Brasil, já que o Brasil deixa de ser uma colônia, e rompe aí com os pactos, por exemplo, o pacto colonial, o exclusivo colonial, tudo que caracteriza uma colônia e passa a ser o Reino Unido. Seguido desses acontecimentos, a gente tem a Revolução Liberal do Porto, Conforme a família real abandona Portugal e vem para o Brasil, a situação lá em Portugal era muito ruim, pois o país enfrentava uma crise política, econômica, em consequência da invasão francesa. Para agravar a situação, o rei Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro, distante demais dos problemas da metrópole e pouco preocupado, A burguesia portuguesa se organizou nas cortes, que é uma instituição política que se baseou em princípios liberais. Daí nasceu a Revolução Liberal do Porto, que defendia a realização de reformas em Portugal. A grande exigência dos liberais portugueses era que Portugal, e não o Brasil, deveria ser a sede do Império Português. Os liberais portugueses passaram a exigir o retorno imediato do rei para Portugal, e Dom João VI não tinha nenhuma intenção de voltar. Os portugueses também exigiram que o monopólio comercial fosse restabelecido no Brasil. Mas lá em 1808, a gente teve a abertura dos portos às nações amigas. As nações amigas, gente, se leia aí a Inglaterra, tá? E essas exigências demonstraram que a elite brasileira, o desejo português de restaurarem os laços coloniais com a colônia, estavam em choque. O rei português passou a ser ameaçado de ser destituído do trono se não retornasse. E assim, ele acaba retornando para Portugal em 26 de abril de 1821. Seu filho, Pedro de Alcântara, foi deixado no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. As cortes portuguesas questionaram, o rei quanto à permanência de Dom Pedro, que era herdeiro do trono, O Dom João já era ali meio velho, porque que ele deixou o príncipe regente no Brasil, e passaram a exigir também o retorno do príncipe. E no Brasil, se entendia que o retorno de Dom Pedro à corte portuguesa significaria um retrocesso, um retorno da exploração portuguesa sobre o país, restringindo a liberdade econômica e a relativa autonomia política, que havia sido alçado o Brasil com a família portuguesa aqui. Então, a elite econômica e intelectual brasileira, liderada por José Bonifácio, iniciava um movimento político que assegurasse a permanência de Dom Pedro, já avisando, com esse objetivo, a independência do Brasil. E essa independência, ela acontece na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais, exclusivo colonial, uma série de restrições aos brasileiros.
Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como uma opção política e o príncipe regente acabou, né, sendo convencido a seguir esse caminho. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro, né, motivou a desafiar a ordem das cortes e isso resultou no Dia do Fico, lá em 9 de fevereiro de 1822. Na ocasião, né, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil, né, antes de uma forte insatisfação, né, o separatismo ainda não era, né, uma opção consolidada na cabeça dos brasileiros. A gente tem aquela famosa frase, né, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí Dom Pedro, né, que não tinha o menor interesse, gente, Dom Pedro tinha o menor interesse de voltar para Portugal. E aí ele acaba ficando, né? A permanência do príncipe regente garantia a autonomia política e a liberdade econômica do país e mantinha vivo esse desejo de independência aí no coração dos brasileiros mais progressistas. Gente, é importante dizer que apesar, né, da importância da permanência do príncipe, né, de haverem desejos aí separatistas, não era toda a parcela aí da população que queria essa independência, não. Né, havia aí o grupo, né, de portugueses, né, os menos liberais, que achavam interessante também a permanência de Dom Pedro, mas que não queria que o Brasil se tornasse uma nação independente de Portugal, tá? A relação entre o Brasil e Portugal, ela continuava muito ruim. E aí, em maio de 1822, foi decretado Cumpra-se, né? Lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil se Dom Pedro aprovasse-as. A essa altura, a ideia de separatismo já estava, né, bastante propagada, tanto que em junho foi convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. O caminho do rompimento, né, ele seguia todo vapor e a ideia de elaborar uma Constituição para o Brasil reforçava essa ideia. A forma como Dom Pedro conduziu esse processo foi bastante influenciado por sua esposa, né, Dona Maria Leopoldina, e pelo seu conselheiro José Bonifácio. Em agosto de 1822, Dom Pedro assinou um decreto que declarava como inimigas as tropas militares que viessem de Portugal sem o seu consentimento. Naquele contexto, as elites do Centro-Sul, as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais concebiam a ideia de independência. E aí, né, a situação ela se agravou ainda mais em agosto, quando ordens chegaram de Portugal. As cortes, né, atacavam os privilégios brasileiros, acusando José Bonifácio de traição e ordenavam um retorno imediato de Dom Pedro. E isso fez com que a Dona Maria Leopoldina, né, convocasse uma sessão extraordinária, né, presidida pelo José Bonifácio, lá em 2 de setembro. Nessa sessão, ficou decidida que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada junto às cartas portuguesas para Dom Pedro. O regente, né, estava a caminho de São Paulo, né, nessa ocasião e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822, quando acontece aí a declaração de independência, né? Dom Pedro recebe algumas cartas de Portugal, da princesa Leopoldina e do seu ministro José Bonifácio. A carta portuguesa o ameaçava, né, com um retorno forçado a Portugal. No entanto, né, a de Bonifácio e da Dona Leopoldina estimulava a tomar uma decisão definitiva, né? Ou voltava como prisioneiro para Portugal, ou aceitava o apoio das elites e proclamava, por fim, a independência do Brasil. Então, diante daquela situação, Dom Pedro escolheu proclamar a independência, lá em 7 de setembro de 1822, né, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, e foi dado o grito, né, independência ou morte, fato que ficou imortalizado, né, e chamado de grito do Ipiranga, né, assim rompendo com Portugal. O Brasil conseguia a sua emancipação política. No entanto, vamos ressaltar, né, esse caráter atípico, né, porque enquanto o príncipe herdeiro, né, lá do trono português declarava a independência aqui no Brasil, né, todas as outras nações passavam por guerras de independência, né, para se julgar, né, se libertar do subjugo aí, né, da opressão colonial espanhola e se tornavam repúblicas. Então, o Brasil nasce virando o quê? Um império. Esse processo, né, ela não foi recebido positivamente por muitos, né,
não eram todos, né, como eu disse para vocês, que queriam essa independência do Brasil. E aí, províncias como Pará, Bahia, Maranhão e da Cisplatina, né, que hoje é o Uruguai, ainda fazia parte do Brasil, mantiveram-se fiéis a Portugal, e isso deu início ao que conhecemos hoje, né, como Guerra de Independência do Brasil, que não foi uma guerra de fato, né, gente? Mas foi composta aí por conflitos travados, né, isoladamente em cada província e que se estendeu até 1824. Todas as províncias foram conquistadas pelas tropas brasileiras e Dom Pedro garantiu o controle, né, sobre todo o território. Depois da derrota da resistência, né, Portugal aceitou renegociar, né, o reconhecimento da independência, né, via mediação realizada pelos ingleses, né. Esse processo aí que saiu, inclusive, bem caro aí para o Brasil, tá? No projeto de independência, a gente tinha aí a monarquia, a manutenção da escravidão, né, e as restrições ao exercício da cidadania. Então, era fato, né, que o Brasil ia continuar sendo um império, tá? Então, vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. A independência do Brasil em 1822 foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da letra A, Inconfidência Mineira, 1789, letra B, Revolução do Porto, 1820, letra C, Revolução Pernambucana, de 1817, letra D, Revolução Francesa, de 1789, ou letra E, Revolução Praieira, de 1848. Pensando aí na resposta, que é a letra B, né? A Revolução Liberal do Porto, lá de 1820, que exigia a volta imediata do rei de Portugal do seu território. Então, vamos lá, mais uma questão. Um evento ocorrido em Portugal foi de sumária importância, né, para a deflagração da energia, para a independência do Brasil, já que obrigou Dom João VI a cruzar novamente o Atlântico em retorno a Portugal. Qual foi esse evento? Letra A, a Revolução de Maria da Fonte. Letra B, a Revolta da Patuleia. Letra C, a Revolução Liberal do Porto. Letra D, a Revolução dos Cravos. Ou letra E, a Revolução de Vila Rica. Ficou fácil aí a resposta, né? Mas vamos lá, pensando um pouquinho. Resposta é a Revolução Liberal do Porto, né? Que exige a volta do rei, né? Já que tendo sido eles lá abandonados à própria sorte, né? E tendo que botar para fora e expulsar as tropas napoleônicas francesas, né? E retomar o controle de Portugal. Eles optam por uma revolução liberal. Fato esse que acaba sendo preponderantemente importante para a independência do Brasil. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!